Irmãos, a graça e a paz de Cristo Jesus. Estamos aqui para iniciarmos mais uma EBD, mais uma escola bíblica dominical. Com grande satisfação, uma honra poder estar com os irmãos novamente. Desejo que o ensino da palavra de Deus possa trazer a todos a libertação, o encorajamento, o fortalecimento de Deus necessários para a nossa caminhada. Então, queria, a partir de agora, dar continuidade à última EBD que transmitimos para os irmãos, que versa sobre combatendo a ansiedade e o medo. Então, nós temos que entender este assunto à luz da palavra, discernir espiritualmente esse assunto, para que sejamos fortalecidos, para que possamos vencer todo o mal, para que possamos prosseguir na caminhada que Cristo Jesus nos chamou, nos comissionou. Entendemos que nós somos a igreja de Cristo Jesus. Cristo é o cabeça da igreja. O governo da igreja é Cristo. Então, Ele está no trono. Jesus, Ele está no trono. Olhos de fogo, pés reluzentes, cabelos como a alva lã. O nosso Rei Jesus, Ele está no trono. O governo da igreja do Senhor é dele, é de Jesus. Este Rei vencedor é o Rei da glória, é o Senhor dos senhores, é o que venceu a morte, é o que detém todo o poder e autoridade. É esse Cristo que governa a sua igreja, é esse Jesus que através do seu Espírito habita em nós. Então vamos dar continuidade ao nosso tema, que é combatendo a ansiedade e o medo. Não vou repetir, como eu fiz na semana passada, porque senão isso vai denotar muito tempo, vai nos demandar muito tempo. Então vamos dar prosseguimento do slide que paramos na última EBD. Então nós paramos nesse slide aqui, precisamos discernir espiritualmente todas as coisas. O diabo é o pai da mentira, ele quer fazer você acreditar que ele tem poder para tirar a sua vida. O diabo quer fazer você acreditar que ele tem poder que ele não tem. Eu falei na última EBD, Hebreus 2, 14 e 15. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, falando de Jesus. Para que por sua morte, pela morte de Cristo, derrotasse aquele que tem o poder da morte. A Bíblia está afirmando que aquele que tem o poder da morte foi derrotado. Quem é esse? Isto é, o diabo. Então, Jesus foi à cruz e na sua morte, na morte de Cristo, ele derrotou o diabo. Ele aniquilou, ele venceu o diabo. E era este que tinha o poder da morte. Se ele tinha, não tem mais, porque ele foi vencido por Cristo. Pela morte do Cordeiro de Deus, ele foi vencido. E eu citei, antes de dar continuidade desse texto, eu citei que antes de Cristo comissionar a igreja a pregar o evangelho, antes do ide, Jesus vai dizer: me é dado todo o poder no céu e na terra, toda a autoridade, todo o poder estão em Cristo Jesus. Nós vamos ver em Filipenses também, que em nenhum outro nome, que o nome de Cristo é sobre todos os nomes, esse nome tem poder sobre tudo, sobre todos, para que ao nome de Cristo se dobre, todo joelho vai se dobrar, no céu, na terra, debaixo da terra, todos os joelhos, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, o nome de Cristo é o nome que detém todo o poder, todo joelho vai se dobrar, seja no céu, seja na terra, seja debaixo da terra, em todos os lugares, todo joelho se dobrará vai se dobrar ao nome de Cristo Jesus, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Este nome tem poder, este Cristo é o Todo-Poderoso. Então ele venceu a morte, ele venceu o diabo, e para isto
ele fez para libertar aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Então a Bíblia está afirmando, né, que a morte de Cristo, Jesus na cruz do Calvário, né, sua morte e sua ressurreição, libertaram aqueles que estavam escravizados pelo medo da morte. Então, a Bíblia está dizendo que aqueles que tinham medo da morte eram escravos deste medo. Eram escravizados por este medo. Então, entenda uma coisa, crente. Se nós recebemos Cristo, se nós declaramos que Jesus venceu a morte, se nós cremos nesta verdade da palavra de Deus, que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, venceu a morte, venceu o diabo, se nós declaramos que Jesus, esse vencedor, esse Rei glorioso, Ele habita dentro de nós, Ele está vivo dentro de nós, se nós declaramos isso, irmãos, e vivemos isso, de maneira alguma, nós temos que ter medo da morte, porque Ele nos libertou, porque aqueles que têm medo da morte são escravizados por esse medo, e ainda não foram libertos, porque quem é escravizado por medo, não foi liberto, e é preciso alcançar libertação em Cristo, é preciso alcançar libertação através da palavra de Deus, é Ele que nos liberta, é a palavra que nos liberta. Você é dominado por aquilo que você tem medo. Aquilo que te faz ter medo domina você, escraviza você. E hoje, infelizmente, tem muitos crentes escravizados pelo medo. Crentes escravizados pelo medo. E eu falei, irmãos, se Paulo alcançou esta maturidade espiritual, esse discernimento, quando ele declara, o viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro, é ganho. Paulo, eu preguei na semana passada, ele não se deixava dominar pelo medo, ainda que o medo viesse sobre ele e quisesse dominá-lo, Paulo não permitia que o medo dominasse. Eu citei Atos 27, quando Deus declara para Paulo que a navegação no barco, né, no navio que ele estava, a navegação ia ser muito difícil, que aquele navio iria a pique, iria afundar. Quando Paulo recebe esta revelação de Deus, de que aquela viagem seria uma viagem horrorosa, terrível, mas Deus fala para Paulo, Paulo, não temas, porque nenhuma alma se perderá. Paulo não se deixou dominar pelo medo, apesar de saber do risco que ele iria correr naquela viagem, mas era mistério, era necessário que Paulo, né, fosse enviado, chegasse até César, era desejo de Deus. Paulo sabia disso, Paulo sabia do propósito de Deus na sua vida. Então entenda uma coisa, amado, naquele caos instaurado naquela viagem, Paulo não se deixou dominar pelo medo, porque Paulo não estava escravizado pelo medo, Paulo era liberto, e ele vai declarar isso, né? O pecado não tem mais domínio sobre mim, o pecado não me domina mais, eu não sou mais dominado pelo desejo de pecar, é o que Paulo está dizendo. E eu falei para os irmãos na última EBD, que a palavra medo, a primeira citação da palavra medo foi lá no Éden, através de Adão, em que, quando o pecado entrou, Adão sentiu medo e fugiu, tentou se esconder de Deus. Então o medo é fruto do pecado. Falei na última escola bíblica dominical, o medo é uma influência maligna, a ansiedade é gerada pelo medo, o medo é gerado por uma influência maligna. Paulo não era escravizado pelo medo, Paulo era liberto, porque você é dominado por aquilo que você tem medo. Aquilo que você tem medo te domina, te escraviza. Então Paulo naquela navegação, ele tinha plena confiança em Deus,
Se Deus falou que vai guardar, Ele vai guardar. Deus tem um propósito em todas as coisas. Deus tem propósito em todas as coisas. Quando Deus declara que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é porque não é alguma coisa ou outra, não, são todas as coisas. Tudo que acontece na nossa vida, crente, coopera para o nosso bem. Eu citei isso na outra EBD. Deus permitiu que eu estivesse enfermo. Glória a Deus. Deus tem algo para você nessa enfermidade. Deus, eu estou passando por uma crise financeira, né? Não foi o que eu busquei. As circunstâncias que nos cercam hoje na vida, né? Esta pandemia me fez estar desempregado. Glória a Deus, irmão. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus, tudo coopera para o teu bem. Deus tem propósito nisso. Deus tem algo a realizar na tua vida através disso. Em tudo dai graças. Nós precisamos ser gratos a Deus. E entender e confiar que Deus nos ama com amor incondicional. Naquela viagem, ao invés de Paulo ter medo, não. Paulo tinha confiança em Deus. E todos que estavam naquele navio, diz a Bíblia que eram 276 almas. 276 almas tiveram a oportunidade de ver a fé que Paulo exercia em Deus, tiveram a oportunidade de ouvir de Paulo que havia um Deus todo-poderoso. Paulo vai dar testemunho de Deus naquela viagem. Paulo vai declarar: olha, o meu Deus falou comigo que nenhuma alma se perderá, nenhum fio da vossa cabeça vai cair, porque Deus está nos guardando. Paulo testemunhou de Deus. Aqueles homens viram que o Deus de Paulo era o Deus verdadeiro, que Deus realmente preservou todas as vidas e nenhuma alma se perdeu. Paulo deu graças a Deus, comendo pão, adorou ao Senhor na frente daqueles homens. Paulo não se acovardou, Paulo não se deixou dominar pelo medo, mas Paulo foi encorajado pelo Espírito de Deus, pela palavra que Deus havia dado a ele. Paulo, além de ser encorajado, ele encorajou aqueles homens que estavam tomados de medo. Por que aqueles homens estavam tomados de medo? Porque aqueles homens não tinham o Deus que Paulo tem, ou tinha. Aqueles homens não tinham o Espírito Santo de Deus nas suas vidas como Paulo tinha. E aí está a diferença, irmãos. O mundo não tem o que eu e você temos, igreja. O mundo não tem a glória, a presença de Deus como eu e você temos. Jesus vai dizer para os seus discípulos: olha, daqui a pouco o mundo não vai me ver mais, o mundo não vai mais conseguir me enxergar, o mundo não vai conseguir mais me ver ou crer naquilo que eu declarei, mas vocês me verão, porque eu vivo, igreja, e vocês viverão, diz a palavra do Senhor. Então o que acontece? Qual é a maneira, a forma que nós temos de continuar enxergando Jesus, de continuar crendo na palavra de Deus, de continuar confiando e de saber que Ele continua vivo e poderoso? É vendo Ele pelo Espírito Santo. Vocês vão me ver porque eu vivo e vós vivereis. Ou seja, Jesus não estava falando de uma vida, essa vida terrena. Não, Jesus estava falando de uma outra vida, a vida dele. Eu vivo e vocês vão viver. Por quê? Porque o seu espírito seria som, 1, 2, som. Tá saindo aí? Mas tá bem baixo. Para mim aqui no retorno, né? Mas tá saindo bem? Já saindo bem para vocês e para os irmãos de casa? Mas aqui tá baixo. Som, 1, 2. Então vamos dar continuidade, irmãos, enquanto a gente, para não perder muito tempo. Então, a gente tem o que o mundo não tem. A gente enxerga o que o mundo não enxerga. Por quê? Porque o mundo não tem o Espírito Santo vivo. E nós só podemos enxergar Cristo, enxergar sua glória e viver aquilo que o Senhor declarou para nós, pelo Espírito Santo, que habita em nós. E se o Espírito Santo, de fato, de verdade, habita em você, crente, ele precisa gerar esta fé, ele precisa gerar esta confiança, esta certeza, esta coragem de que Deus está com você, de que você, igreja, enxerga o que o mundo não pode enxergar, de que você continua vendo Jesus, o mundo não vê, mas nós enxergamos, Jesus está conosco, Jesus está vivo, porque o Espírito Santo nos foi dado. Dando continuidade. A Bíblia declara que nós
Você se torna escravo daquilo que te domina. Pô, melhorou. Show de bola o som agora. Você se torna escravo daquilo que te domina. Olha o texto anterior aqui, ó. Voltando aqui um pouquinho. Aqui, ó. Libertar-se aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. O medo da morte escravizava as pessoas. Antes de Cristo vencer a morte. Mas agora não. Quem tem Jesus não tem este medo. Está liberto. Porque aquilo que você tem medo te domina. Você se torna escravo daquilo que te domina. Você se torna escravo daquilo que te domina. Se o medo te domina, você se torna escravo do medo. 2 Pedro 2,19. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se a prostituição te domina, você é escravo dela. Se o pecado te domina, você é escravo dele, do pecado. Você precisa ser liberto em nome de Jesus. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Paulo vai declarar isso. Para aqueles que vivem o Evangelho. Para aqueles que têm o Espírito Santo agindo de maneira gloriosa. Para aqueles que se mantêm firmes na fé, na palavra, na fé em Cristo Jesus. Então, porque o homem é escravo daquilo que o domina. Se você hoje, igreja, você hoje crente, se você hoje está dominado pelo medo, você é escravo dele. Você é escravo daquilo que te domina. Se o medo está te dominando, você é escravo dele. Satanás, desde o Éden, busca persuadir, através do engano, mentiras ou sofismas. Sofismas é meia verdade. Você pega uma verdade, coloca uma mentira no meio daquela verdade toda, e aquela verdade deixa de ser verdade. Porque há uma mentira no meio dela. Quer ver um sofisma? A Bíblia fala que toda a palavra, toda a escritura, ela é divinamente inspirada por Deus. Toda a escritura, ela é divinamente, ou foi e é divinamente inspirada por Deus. Toda a escritura, toda a palavra que está neste livro chamado Bíblia, que é a palavra de Deus, toda ela foi divinamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus. No texto original o Espírito Santo soprou. No original do grego, essa inspiração é que o Espírito Santo soprou, né? Tudo que está aqui foi soprado pelo Espírito Santo de Deus. Então, o que é sofisma? É o dizer que essa palavra só vai ter vida se o Espírito de Deus mostrar algo a mais do que está aqui nessa palavra. Mentira. Isso é mentira, isso é sofisma. Você injeta uma mentira dentro de uma verdade. A verdade é que a palavra foi inspirada por Deus, ela é vida, ela é a palavra de Deus. Mas ela só vai ter vida, aí você joga uma mentira. Ela só vai ter vida se o Espírito de Deus te mostrar ou te revelar algo que está além da letra do que está escrito na Bíblia. Aí te faz entender que a letra mata e o Espírito vivifica. Só que a letra não é a letra da Bíblia. Lá na carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, ele vai declarar: a letra mata e o Espírito vivifica. Essa letra que mata não é a letra da Bíblia, não é a letra da palavra de Deus, porque a letra da palavra de Deus, toda ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Ela é viva, ela é poderosa, é a palavra de Deus. Toda a palavra é vida, foi inspirada pelo Espírito Santo, foi soprada pelo Espírito Santo. De Gênesis, Apocalipse. Então eu vou dizer para você
que a letra mata e o Espírito vivifica, e me referir, fazer referência desta letra, de 2 Coríntios 3, como se fosse a letra da Bíblia, primeiro, é uma falta de conhecimento absurda, sobre a palavra. É você não entender o que a Bíblia está dizendo. E em cima da tua falta de conhecimento da Bíblia, falta de discernimento, de entendimento do que o texto está dizendo, você traz sofisma. Você joga mentira em cima de uma verdade. Isso é heresia. Desvio da verdade, heresia. Porque o texto se refere à letra, não é a letra da Bíblia, não é a letra da palavra de Deus. 2 Coríntios 3, quando fala da letra, está falando da letra da velha aliança, da letra que foi escrita em tábuas de pedra, que produzia morte. Os 10 mandamentos ali, é desta letra que Paulo está falando, está se referenciando. A letra da velha aliança. E o próprio texto, ele declara isso. O que traz morte é a letra que foi escrita nas tábuas da lei, da velha aliança. Mas o ministério do Espírito que veio por Jesus Cristo, é esse que traz vida. Então Paulo está confrontando a velha aliança, que estava baseada em ordens, em mandamentos, né, na letra, né, das tábuas da lei. Paulo está confrontando isso ao ministério do Espírito Santo, que veio por Cristo Jesus. Por que Paulo está declarando isso, irmãos? Porque a igreja de Corinto, ela estava misturando o entendimento. Ela queria exigir que os judeus, né, que os cristãos não judeus, começassem a praticar as ordens, né, os mandamentos, as orientações, as determinações da velha aliança. E Paulo está dizendo, não. Nós vivemos uma nova aliança, que veio agora pelo ministério do Espírito, através de Cristo Jesus. Por isso que ele fala, a letra mata. E não é a letra da Bíblia, irmãos. Que a palavra não pode se contradizer. Entendeu? Toda a Escritura, toda a palavra foi divinamente inspirada por Deus. Então, entenda isso. Isso é sofisma. Aí a pessoa crê. Nossa. Por quê? Porque pegaram uma mentira, jogaram numa verdade, virou sofisma. Isso é falta de entendimento, falta de hermenêutica, né? Um conhecimento básico de interpretação da palavra. Porque a própria palavra se explica, e o próprio texto explica o que é a letra. Mas por falta de conhecimento, os irmãos, né, muitos são enganados a acreditar nessas coisas. Aí vai lá, né? Aí quando a pessoa joga esse sofisma e faz as pessoas, né, acreditarem nessa mentira, aí ele vai jogar o seguinte, as pessoas que ensinam isso, vai jogar o seguinte: tudo que o Espírito Santo revelar, ainda que não esteja na Bíblia, ainda que não esteja escrito na palavra de Deus, mas se foi por revelação do Espírito Santo, então você tem que cumprir, tem que obedecer. Ainda que aquela dita revelação não coadune, não condiza, né, com aquilo que as Escrituras Sagradas dizem, ou preconizam, ou determinam, ou esclarecem. Mas sob o pretexto de revelação, porque o Espírito Santo revelou, aí o crente mal informado, né, o crente desinformado, sem conhecimento da palavra, ele vai crer nisso. Aí o que acontece? Eu tenho toda a autoridade, eu, líder, que lança esse ensino enganoso, de dizer que eu tive revelação com você, que o Espírito Santo me revelou algo de você, e através destas ditas revelações, eu domino a sua vida. Eu domino tudo que pertence a você. Eu domino suas emoções, sua mente. E te faço acreditar que se você desobedecer aquilo que supostamente Deus me revelou, você vai ser condenado. Ou você vai ter a mão de Deus pesando sobre a sua vida. Isso tudo é contrário à palavra de Deus, amado. Tudo isso que eu estou dizendo aqui, existe por aí. Existem muitos que pregam isso. Mas tudo isso é engano. Tudo isso, né, é contrário à própria Escritura Sagrada. E a pessoa acaba escravizada pelo medo de desobedecer à dita revelação de Deus. Então, muito cuidado com isso, irmãos. Porque a revelação de Deus, o que o Espírito Santo de Deus possa revelar,
de maneira alguma pode estar em desacordo com a sua palavra. Deus não pode negar a si mesmo. Então toda revelação de Deus precisa coadunar com a Bíblia, com a palavra de Deus. Vamos lá. Não se deixe dominar pela influência maligna do medo, nem da ansiedade. Sua mente não pode estar dividida. Foque, confie, creia na verdade da palavra de Deus, nas verdades da palavra de Deus. 2 Pedro 2,19, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O que a palavra de Deus declara para você, igreja de Jesus, para você que recebeu Cristo na sua vida, para você que nasceu de novo, nasceu da água do Espírito, né? O que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O diabo não tem poder de tocar na sua vida. O diabo não tem poder para tirar de você nada, a não ser que você dê brecha, a não ser que também Deus, na sua onisciência, na sua soberania, permita que isso aconteça, para te dar alguma experiência, para te amadurecer, não sei. Deus, Ele é soberano, talvez Deus permita que algumas coisas aconteçam na nossa vida, Ele permite, para que nós possamos amadurecer, para que nós possamos confiar mais nele, em Deus. Mas a Bíblia fala que o diabo não tem autoridade sobre nós, irmãos. Nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeite-se à palavra de Deus, à vontade de Deus, submeta-se àquilo que Deus deseja para você. Sujeita-se a Deus. Sujeitai-vos a Deus é você obedecer a Deus, é você honrar a Deus, é você dar honra a Deus, dar honra à palavra dEle. Resistir ao diabo, e ele vai fugir de você, porque o diabo não pode contra você. Maior é aquele que está em você, igreja, do que aquele que está no mundo, diabo. O Deus que habita em nós é o Deus Todo-Poderoso, Ele é muito grande, Ele é maior que tudo. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu só esqueci de uma coisa, botar o cronômetro aqui para rodar. Só isso que eu esqueci. Não tem problema não. Agora já era. Tenho 30 minutos já? Caramba, passa rápido 30 minutos, hein, irmão. Se Deus é por nós, irmãos, quem será contra nós? São verdades da palavra que precisam estar dentro de nós. O maligno não pode te tocar. Quando você se sujeita a Deus, o diabo foge de você. O medo foge de você. A influência maligna foge de você. Lucas 10,19, eis que vos dou poder. Deus está dizendo, eu te dou poder, igreja, para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Deus está dizendo para nós, irmãos, é que Ele tem nos dado poder para vencer o mal, para vencer todo o mal, toda a força do inimigo. Filipenses 4,13, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. São verdades da palavra de Deus que precisam estar dentro de nós. 1 João 4,4, filhinhos, sois de Deus, você é de Deus, igreja, você pertence a Ele, você é dEle, e já o tendes vencido. Já os tendes vencido, porque o texto está falando dos inimigos, né? Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Nós já vencemos o mundo, em nome de Jesus. A vitória daquele que vence o mundo é a fé, diz a palavra do Senhor em 1 João 5, a fé em Cristo, a fé na palavra de Deus, é a nossa vitória. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então vamos lá, combatendo a ansiedade e medo. A ansiedade, o medo, não trarão solução para o teu problema. Então discerna isso também. Se deixa dominar pela ansiedade, pelo medo, isso não vai trazer solução para o problema que você está vivendo. Isso não vai trazer solução para você. Mateus 6,27 vai falar para nós assim, olha, qual de vós,
por ansioso que esteja, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Quem é que pode acrescentar um côvado ao curso da nossa vida, da sua vida? Por mais ansioso que você esteja, isso não vai permitir, isso não vai trazer para você a condição de você acrescentar nada na sua vida. Lucas 12, 25 vai dizer assim: quem de vós, é o mesmo texto, né? Mas em outras palavras, através de Lucas, quem de vós, por mais ansioso que possa estar, é capaz de prolongar, por um pouco que seja, a duração da sua vida? E eu quero dizer para você uma coisa, irmão. Na vida há sempre um tempo para tudo acontecer debaixo do céu. Eclesiastes 3, né? Na vida há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E a Bíblia vai dizer, a palavra de Deus, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de nascer, tempo de morrer. Irmão, nós já temos nosso tempo determinado por Deus. O tempo de você nascer é determinado por Deus e o tempo de você morrer é determinado por Deus. Só uma maneira de você prolongar os dias da tua vida, o que a Bíblia declara, é se você honrar pai e mãe. Se você honrar o teu pai e tua mãe, a Bíblia declara que você pode prolongar os dias da sua vida. Mas entenda uma coisa, todos nós temos prazo de validade, dado por Deus. Uns 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos, 100, já está tudo determinado. Há um tempo determinado para todas as coisas, por Deus. A gente fica querendo arrumar desculpa para a morte, essa que é a verdade. Poxa, morreu. Semana passada foi um dia muito triste. A gente foi no sepultamento de um jovem de 19 anos de idade. Saltou de paraquedas, deu problema e morreu. Muito triste, irmão. Porque a morte para nós, para o ser humano, é uma derrota. A morte para o ser humano é tristeza, porque nós não fomos criados para morrer, mas nós fomos criados para viver eternamente. Mas quando Cristo passa a habitar dentro de nós, quando Jesus, através do seu Espírito Santo, passa a reinar em nossa vida, irmão, nós discernimos diferente. Nós entendemos que a morte é ganho. Que nós, como igreja do Senhor, nós já vivemos eternamente com Cristo. A vida eterna passou a habitar em nós. Nós já vivemos eternamente, já vivemos a eternidade em Cristo. Nós, em Cristo, já vencemos a segunda morte. Nós não precisamos esperar esse corpo físico, carnal, morrer para viver a eternidade. Nós já vivemos a eternidade com Cristo. Mas nós vamos estar na sua glória, quando teremos nosso corpo transformado, quando experimentarmos, né, esta morte física, ou alguns, né, não experimentarão esta morte física, alguns serão arrebatados quando Cristo vier para buscar a sua igreja. Mas entenda a luz da palavra, irmãos, que há um tempo determinado para todas as coisas. A gente fica querendo arrumar desculpa para tudo. Aprove a Deus, amado. Deus é soberano. Ele é o dono da vida. A verdade é esta. Nós não temos domínio, não temos autoridade para acrescentar nenhum côvado ao custo da nossa vida. Para prolongar, por um pouco que seja, a duração da nossa vida. Só Deus é capaz disso. E como eu falei, a única maneira como a Bíblia me ensina é honrando pai e mãe. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias da tua vida na terra. Deus pode prolongar, é Deus quem pode prolongar um pouco mais, se Ele desejar, à medida que nós honramos a palavra dEle, honrando pai e mãe. Para você que não honra teu pai, não honra tua mãe, cuidado, hein? Teu prazo de validade vai expirar mais cedo. Que a palavra de Deus não volta vazia. Mas há um prazo de validade para todos nós, irmãos. Não tem jeito. Por mais que você se cuide. Cara, tá cheio de gente morrendo, não é de Covid, não. Tá cheio de gente morrendo de outras doenças, de violência. Várias são as causas. De acidentes. As outras, né, causas de morte continuam existindo. Essa é a grande verdade. Mas é Deus que é o dono da vida. Ele é soberano.
Muitos vão ser acometidos dessa enfermidade e não vão morrer. Outros vão. Nós não podemos, de maneira alguma, nos colocar numa bolha. Não existe isso, irmão. E eu falei na semana passada, por mais que a gente tome todas as precauções possíveis, é impossível 100% de garantia que você não será contaminado. É impossível. Então, meu irmão, descansa no Senhor. O perfeito amor lança fora todo medo. Porque aquele que não é aperfeiçoado em amor, eles têm medo. Viva o que Deus tem para você. Viva aquilo que Deus designou para você, mano. O medo não vai trazer solução para o teu problema. Combatendo o medo da ansiedade. A ansiedade, o medo, significa que o reino deixou de ser prioridade na vida do cristão. Quando você se deixa dominar pelo medo e pela ansiedade, isso significa que o reino de Deus deixou de ser prioridade na sua vida. Essa é a verdade. É porque eu estou dizendo? É porque a palavra diz. Olha lá. Mateus 6, 25 e 33. Nesse texto de Mateus 6, o Senhor vai falar para a sua igreja, para os seus discípulos, para que eles não andem ansiosos por coisa alguma. Olha só. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Aí no verso 33, lá no final, ele vai explicar, mas buscai mais. Esse mais, ele faz uma conexão com tudo que fora dito antes. O que fora dito antes pela boca de Cristo? Não andarmos ansiosos por coisa alguma. Não sermos dominados pela ansiedade. Aí ele fala, mais. Busquem. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Ou mais, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Jesus está falando para nós o seguinte, ó. Tem prioridade. Qual é a prioridade de Deus para nós? E que tem que ser prioridade para nós? É buscar o reino de Deus e a sua justiça. A nossa prioridade tem que ser isso. Tem que ser essa. Quando deixa de ser essa, irmão, porque você é dominado pela ansiedade, e a ansiedade vai gerar medo, é gerada pelo medo, perdão. Quando você é dominado pela ansiedade, e a ansiedade é aquele sentimento negativo evocado pelo medo. Quando você se deixa ser dominado por isso, pela ansiedade e pelo medo, o reino de Deus deixou de ser prioridade. Simples assim. É o que a Bíblia me ensina, é o que a palavra de Deus declara. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Que o reino de Deus seja prioridade na sua vida. Sempre. Como combater a ansiedade e o medo? Através da oração e da adoração. Agora vamos tentar terminar esse tema, essa escola bíblica dominical, esse assunto, vencer o medo e a ansiedade, combatendo o medo e a ansiedade, mostrando o que a palavra de Deus nos mostra, né, a maneira que a palavra de Deus nos ensina como combater. Então, como combater a ansiedade e o medo? Através da oração e da adoração. O texto lá no início, o primeiro slide que nós mostramos, um dos textos base para esse tema, para esse estudo, é Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Aí diz o texto, o conectivo a paz de Deus. O que vem depois dele, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O que vem, esse benefício, esta afirmação da palavra, esta garantia de Deus, da palavra da nossa vida, que nós teremos a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardando o nosso coração, guardando nossa mente em Cristo, o nosso sentimento em Cristo Jesus, isso só será possível se o que vem antes do acontecer na nossa vida. O que vem antes do Não andarmos ansiosos. Como? Pela oração e pela súplica com ações de graça.
Nós não vamos andar ansiosos de coisa alguma, quando em tudo sejam conhecidas diante de Deus as nossas petições, né? Pela oração, pela súplica e pelas ações de graças. Pela súplica com ações de graças. Então, oração e súplica, oração. Com ações de graças. Isso é ser grato a Deus. O louvor, a adoração, isso é gratidão a Deus. Então, como combater a ansiedade que o texto nos ensina? Como viver a paz de Deus que excede todo entendimento? Esta paz que não vem da nossa carne, essa paz que não vem da nossa razão, essa paz que vem de Deus, essa paz que excede todo entendimento, é uma paz que vem de Deus para nós. Esta paz que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo, ou seja, que não nos faz desfocar, não nos faz ter meríminas, não nos faz ser ansiosos, não nos faz ter mente dividida, não permite que a nossa mente esteja dividida, mas que a nossa mente e o nosso coração estejam guardados em Cristo Jesus, estejam preservados na sua palavra, naquilo que a sua palavra declara, para que isso seja verdade em nossa vida. Nós não podemos andar ansiosos, não podemos deixar ser dominados pelo medo, pela ansiedade. E como não ser deixado de ser dominado pelo medo? Como não andar ansioso? Como não andar em medo? A Bíblia fala que nós possamos ser conhecidas, né? Que em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as nossas petições através da oração, da súplica, com ações de graças, oração e adoração. E vamos ver na palavra tudo isso. Nós vamos combater o medo, orando, adorando a Deus. Vamos lá. Através da oração e da adoração, Paulo e Silas estavam na cadeia. Mas o texto, se você for lá, crente, e estudar a palavra de Deus, você for lá em Atos capítulo 16, você vai ver como estava o estado mental e o estado físico e emocional de Paulo e Silas. Se coloque no lugar deles, de Paulo e Silas. Se coloque no estado emocional, mental e físico deles. A Bíblia declara que eles foram fortemente açoitados. Eles foram fortemente açoitados. Eles estavam todos feridos, estavam todos machucados. Paulo e Silas estavam machucados. Estavam feridos, sentindo dores, porque a Bíblia declara que eles foram fortemente açoitados. E o instrumento de açoite, na época de Paulo e Silas, o Império Romano, irmão, não era coisa simples não era coisa fraquinha não era coisa boba não, era coisa pesada, era para arrancar pedaço de carne, né? Então, era pedaço de ossos que estavam nos açoites, era nesse nível. Então, o açoite, né, feriu fortemente Paulo e Silas. Se coloca no lugar deles. Eles foram presos, depois de fortemente açoitados, a Bíblia fala que eles foram lançados no cárcere interior. E o cárcere interior ficava no subsolo. Era frio, era escuro, era fétido. E aqueles que eram lançados ali, era para guardar a morte, iam ser mortos. Paulo e Silas iriam ser mortos. Se coloca no lugar deles, sentindo dores, todo machucado, humilhados. Ainda por cima, depois de serem todos feridos, açoitados fortemente, sentindo dores, muitas dores, feridas, foram lançados na prisão do cárcere interior, num lugar horroroso, humilhante, aguardando a morte. Como estaria o teu estado mental, emocional e físico nessa hora? É natural, irmãos, é natural que naquele momento nós fôssemos ali tomados de medo. Isso é natural. Faz parte da nossa carne. É natural que eles estivessem ali dominados pelo medo. Não é? Se coloca no lugar deles. Mas o que a Bíblia declara é que eles não se deixaram vencer, não se deixaram ser dominados pelo medo. Olha lá, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Que coisa, irmão. Porque eu posso conjecturar, nós somos humanos, como eles também eram, me colocando no lugar deles, eu teria medo. Eu estaria sentindo medo. Todo fragilizado, todo arrebentado, sentindo dor, largado, abandonado, numa prisão,
a pior prisão possível, sabendo que eu ia morrer, sabendo que eu estava ali porque eu já estaria sendo condenado à morte. Eu tenho certeza que eles sentiram medo naquele momento. Mas o medo não os dominou, por quê? A Bíblia fala que Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Eles poderiam se sujeitar ali ao medo, se dominar pelo medo, chorar, lamentar, murmurar contra Deus. Podiam isso, podiam. E humanamente falando, né, a gente até acharia que seria justo, né? Poxa, por que Deus permitiu que eles passassem por tudo isso? Eles estavam pregando o evangelho. Quantas vidas foram curadas através da unção de Paulo e de Silas? Quantas pessoas foram libertas através da pregação de Paulo e de Silas? Quantos milagres, quantas maravilhas o Senhor operou através desses servos de Deus? E por que então Deus permitiu que eles fossem, né, açoitados dessa maneira? Por que Deus permitiu então que eles fossem lançados no cárcere interior? E esses questionamentos poderiam estar na mente de Paulo e Silas, mas não. Como é que eles combateram tudo isso, que é inerente à carne? Orando e cantando louvores a Deus. Aí diz a palavra, que eles cantavam e louvavam a Deus. Que eles oravam e louvavam a Deus. E os demais companheiros, os demais presos, escutavam, ouviam ali o testemunho de Paulo e de Silas. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram, e as correntes de todos os presos se soltaram. E agora eu preciso te mostrar algo. Se Paulo e Silas se deixassem dominar pelo medo, essa experiência sobrenatural e poderosa não aconteceria. 45 minutos? Essa experiência sobrenatural e poderosa não aconteceria. Mas eles se mantiveram firmes na fé, crendo, confiando no amor de Deus, orando e adorando a Deus. Por isso que a glória de Deus se manifestou, o poder de Deus se manifestou. E ali, neste episódio, o carcereiro e toda a sua família foram salvos. Neste episódio, os outros presos testemunharam o poder de Deus se manifestando na vida de Paulo e de Silas. E eu pergunto para você, crente, nessa última hora, se você se acovardar, se você se deixar dominar pelo medo, se você deixar de confiar em Deus, porque o medo está relacionado à incredulidade, se você deixar de confiar e de crer em Deus, se a sua fé se esvair, porque o medo combate a fé, se você deixar que o medo domine você, te escravize, você não terá experiências com Deus. Porque a manifestação do poder e da glória de Deus são para aqueles que continuam crendo, independente das circunstâncias. É para aqueles que continuam crendo, orando, adorando. E eu falei na última pregação, nenhuma circunstância, nenhum risco que este mundo possa nos impor, que esta vida nos impõe, irmãos, nós estamos sujeitos a riscos o tempo todo, seja de pandemia, seja de vírus, seja de violência, seja de acidente, não importa, nós corremos riscos o tempo todo, mas nós não podemos deixar ser dominados pelo medo dos riscos que corremos, e entender qual o propósito dentro da nossa vida, como Esther entendeu, que Deus a colocou naquele palácio, que Deus deu aquela autoridade para ela, para que ela pelejasse pela causa de Deus. Deus nos colocou nesta terra, irmãos, para que possamos manifestar a sua luz. Vós sois a luz do mundo. Ei, Jesus vai dizer para a sua igreja, vocês precisam, né, verdadeiramente manifestar a luz, né, que resplandeça, Jesus vai dizer, que resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Que resplandeça a vossa luz diante dos homens. Há uma luz que brilha em nós, é a luz da presença de Cristo Jesus, o seu Espírito Santo, né? Esta luz precisa brilhar para o mundo.
para que eles vejam as nossas boas obras, e boas obras não se restringem apenas a você dar comida ao pobre, a você dar o que vestir para aquele que não tem, não é apenas isso, não, está muito além disso. As boas obras é a manifestação da glória de Deus em nós, são as obras que Deus opera através de nós, em nós. O mundo precisa ver isso, irmãos, que nosso Deus é poderoso, a nossa luz precisa brilhar nessa última hora. Então, para que nós possamos ver a glória de Deus se manifestar, porque crente que se acovarda, tem medo e se esconde, não vai ter experiências, não vai desfrutar do sobrenatural de Deus, não vai viver o poder de Deus. Eu vou encerrar aqui, irmãos, tem mais 3 slides mais ou menos, eu vou tentar encerrar. Como combater a ansiedade e o medo através da oração. Lucas 22, 39, 44, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele disse, Jesus dizendo para os discípulos, orem, lá no Getsemane, orem, para que vocês não caiam em tentação. Entende uma coisa, a Bíblia fala em Tiago, que de Deus ninguém é tentado, Deus não tenta ninguém. A tentação é da concupiscência da nossa própria carne, ou é de influência maligna. Então, orem para que vocês não caiam em tentação. Orem para que o diabo não tente vocês gerando medo. Orem para que Satanás, essa influência maligna, não influencie vocês nas ações, na vossa fé. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Jesus começou a orar, o Rei dos Reis, o Senhor, o Filho de Deus, começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus está declarando aí, irmãos, ele era homem, é 100% homem, 100% Deus, e naquele momento, como homem, a carne estava afligida, ele estava em profunda angústia. É óbvio que Jesus, como homem, ele sentiu medo, por isso ele ora, Senhor, se puder, afasta de mim esse cálice. Jesus sabia todo o sofrimento que ele iria passar, até chegar ao Gólgota, a morte de cruz, em que o Pai iria virar o rosto para ele. Jesus se angustiava por isso. Se possível, passe de mim esse cálice, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aí eu disse ali, em negrito, apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. À medida que Jesus orava, um anjo de Deus era enviado e fortalecendo ele. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Olha só, isso é um fenômeno que a ciência explica. Quando você é tomado por profundo medo. Jesus estava orando, naquele momento estava próximo à sua crucificação, e ele sabia disso, mas ele vai orar para ser fortalecido no Senhor. Olha lá, vou explicar aqui. Vencendo o medo da ansiedade através da oração, Jesus orando no Getsemane, Jesus soou sangue. O que a medicina diz acerca disso? Segundo a medicina, esse evento é chamado de hematidrose. Hema de sangue, né? Hematidrose, ou suar sangue. É um fenômeno raríssimo, causado, né, por uma profunda emoção, por um grande medo. Esse fenômeno que Jesus ali manifestou de suar sangue, gota de sangue, é causado por uma profunda emoção, por um grande medo. Então, Jesus ali estava sendo influenciado pelo medo, mas ele foi orar. Ele nos ensina como fazer para vencer o medo. Vai orar, crente, né? Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia, à medida que a sua oração, e não qualquer oração não é aquele tipo de oração, né, que você pede, Deus abre uma porta, não, é uma oração devocional, é a oração que você busca Deus para você ser fortalecido no seu interior. É aquela oração que você busca Deus para que você possa verdadeiramente andar em comunhão com Deus. É aquilo que o Senhor precisa realizar dentro de você. Aquilo que Jesus precisa fazer para transformar o teu caráter. É uma oração devocional. Jesus estava orando, Senhor, eu estou em profunda agonia, Pai, o meu desejo carnal da minha carne não é esse, mas eu não quero fazer o meu desejo, eu quero fazer o teu desejo, eu quero cumprir a tua vontade. É uma oração devocional. Deus, eu não quero ser dominado pelo medo, eu quero que a tua palavra se cumpra em minha vida.
Entenda uma coisa, Satanás influenciou o tempo todo, tentou o tempo todo impedir que Jesus fosse à cruz do Calvário, porque ele sabia que essa era a missão do Rei dos Reis, que essa era a derrota dele para sempre, na morte do Cordeiro de Deus e na sua ressurreição. Então, o tempo todo Satanás estava tentando influenciar o Senhor Jesus a desistir, a ser demovido desta missão de ser crucificado. Mas a palavra do Senhor fala que Jesus foi orar a Deus, foi buscar a Deus, e à medida que ele orava, pedindo para que Deus mudasse, tirasse esse sentimento dentro dele, para que o Senhor Jesus pudesse honrar a Deus. À medida que ele orava devocionalmente, aparecia um anjo do céu que fortalecia o Senhor Jesus. Ore, busque a Deus. Senhor, tira esse medo de mim. Senhor, arranca de mim esse sentimento no processo do Senhor. Afasta de mim, Senhor, todo medo, porque eu quero honrar a tua palavra, eu quero fazer resplandecer a tua luz neste mundo, Senhor, e o Senhor vai te fortalecer. E eu creio, pela palavra de Deus, que à medida que você buscar a Deus, orar ao Senhor, buscando fortalecimento no Espírito Santo, o anjo do Senhor vai aparecer para você, onde o Senhor vai estar ao teu lado, te fortalecendo. O próprio Espírito Santo estará dentro de você, ardendo, em chamas no seu coração, para te fortalecer, para te encorajar. Irmãos, tem que terminar. Eu vou terminar agora. Vencendo o medo e a ansiedade através da oração, Efésios 3, 14, 19. Por essa razão, ajoelhe-me diante do Pai. Paulo orando, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo, em outras traduções, que vocês sejam fortalecidos no homem interior, né? No seu íntimo, no homem interior, com o seu poder, por meio do seu Espírito. Paulo está orando, eu oro para que Deus possa, através das suas gloriosas riquezas, e não é riqueza humana não, são as riquezas espirituais de Deus, é aquilo que o Espírito Santo produz dentro de nós, né? A palavra dele produz dentro de nós, Ele fortaleça vocês no íntimo de vocês, com o seu poder, por meio do seu Espírito. O Espírito Santo está dentro de nós. Paulo está orando para que Deus fortalecesse o povo de Éfeso, o Espírito Santo dentro deles, fortalecesse eles, né? E pudesse, né, estar sendo fortalecidos para enfrentar as adversidades. Estava orando para oração, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Então, à medida que você está orando, à medida que o Espírito Santo está te fortalecendo por dentro, à medida que o Espírito Santo está declarando para você a palavra dele, porque a espada do Espírito é a palavra de Deus, à medida que a palavra de Deus estiver ardendo dentro de você, pela presença do Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo, aí nós vamos conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Então vou acabar quebrando isso aqui. Entendeu? Para que você conheça perfeitamente quanto Deus te ama. O amor de Cristo, que excede todo entendimento. Que você vai entender que, independente do que aconteça na tua vida, Jesus te ama incondicionalmente. Independente das circunstâncias, Jesus te ama incondicionalmente. E vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Irmão, quando você está cheio de toda a plenitude de Deus, quando você está cheio do Espírito Santo, né? Não vos embriagueis com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quando você está cheio da plenitude de Deus, cheio do Espírito Santo, não tem espaço para medo, não tem espaço para ansiedade. Vou terminar aqui, irmãos. Já passei de 50 minutos. Parou de funcionar porque... tem um aqui. Como combater a ansiedade? Através da gratidão, ações de graça, adoração. Orando e adorando. Paulo e Silas, né? Lá em Filipenses 4, 6, 7, através da oração, súplicas com ações de graças. É assim que nós vamos viver a paz que excede todo entendimento. E não vamos andar ansiosos. Abacuque 3, 17, 19, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Coisa linda, né? Ainda que tudo ao meu redor esteja ruindo, ainda que tudo esteja desmoronando, eu, Filho de Deus, eu vou me alegrar no Senhor,
porque a minha alegria não é um sentimento produzido por circunstâncias, mas a minha alegria, ela é fruto do Espírito Santo, é algo que o Espírito Santo produz dentro de mim. Então não depende de circunstâncias para ter esta alegria dentro de mim ardendo, viva. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Gálatas 5:22 vai dizer para nós que a alegria é fruto do Espírito. Então esta alegria, eu me alegro no Senhor, eu consigo, independente das circunstâncias, ter esta alegria dentro de mim, porque o Espírito Santo habita dentro de mim. O Senhor Deus é a minha força. Através da gratidão por ações de graça, combatendo a ansiedade e o medo. Colossenses 3, 15, 17 ao 17, que a paz de Cristo seja o juiz, só falta mais um slide, irmãos, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. Sejam agradecidos, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração, e tudo o que fizerem, seja em palavras, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Gratidão é a nossa vida, irmãos, porque o Senhor nos chamou para vivermos em paz. Como viver em paz? Como desfrutar dessa paz que excede todo entendimento? Porque quem vive em paz, quem tem esta paz que excede todo entendimento, não tem medo, não tem ansiedade. Adorando, glorificando, em tudo louvamos a Deus. Tiago 5, 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Essa é a vontade de Deus, honre a palavra do Senhor. Se a vontade de Deus na minha vida é que eu em tudo posso dar graça, em tudo eu tenho que adorar a Deus, eu não posso cessar de louvar e de adorar a Deus. Então, irmãos, honre a palavra, creia na palavra, a palavra de Deus funciona, ela não volta vazia. Hebreus 13:15, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessa o seu nome. Ou seja, irmãos, o crente verdadeiro, o cristão que tem Jesus na sua vida, que crê no Senhor, que crê na sua palavra, os seus lábios precisam confessar o seu nome, os seus lábios precisam louvar a Deus, adorar a Deus. Então, não pode ser nenhuma circunstância, nenhum risco, nenhuma ameaça que esse mundo possa nos oferecer, que vai roubar de nós, né, vai tirar de nós a nossa adoração, vai fazer calar a voz do adorador, irmãos. Nós fomos chamados para adorar a Deus, nós fomos chamados para estarmos com o corpo de Cristo e louvar e glorificar o nome do Senhor, porque no corpo de Cristo o Espírito Santo opera tremendamente. Há algo glorioso que acontece quando a igreja de Jesus se reúne, quando a igreja de Jesus congrega no mesmo lugar. Há uma atmosfera espiritual em que a cura, a libertação, vidas são salvas. Quantas famílias se renderam a Cristo através dos nossos cultos, através da reunião da congregação dos santos. Quanta manifestação de poder, quantas vidas foram curadas de câncer e tantas outras doenças que a medicina já tinha decretado que não tinha mais cura. E nessa atmosfera de culto, onde a igreja se reúne, há operação de maravilhas e de milagres. Então, nada pode fazer calar a voz do adorador. A igreja foi chamada para louvar o nome do Senhor. Em tudo dá graças. Sacrifício de louvor é fruto dos lábios que confessam o nome de Cristo Jesus. Fechou, irmãos? Esse é o último slide. João 4:23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Eu fecho aqui, irmãos, esse estudo. Nós não adoramos a Deus por circunstâncias, nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. É o Espírito Santo e a verdade da palavra de Deus agindo em nós que nos faz verdadeiramente ser verdadeiros adoradores. Então, Deus está te chamando para adorá-lo. Adore a Deus. Deus está te chamando para cultuar a Ele. Deus está te chamando para não abrir mão de se congregar, né, na congregação dos justos. Deus está te chamando para resplandecer a sua luz neste mundo. Deus está te chamando, igreja, para mostrar para esse mundo que o teu Deus é grande, que o teu Deus é poderoso, que maior é aquele que habita em você do que aquele que habita no mundo. Deus está te chamando para você mostrar para esse mundo que você, né, confia em Deus, crê no Senhor, independente das circunstâncias, que você sabe que Deus te ama.
Então fica para nós esse estudo, que Deus possa abençoar cada coração que ouviu essa palavra, porque a palavra de Deus, ela nos limpa, é ela que limpa a nossa alma, é ela que limpa, né, a nossa vida, nossa mente, nosso coração de qualquer impureza, de qualquer coisa que não proceda de Deus. É a palavra de Deus que nos limpa, e que ela possa ter purificado o teu coração, tua alma, tua mente nessa noite, em nome do Senhor Jesus.